Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: deposite a sua confiança em Deus. E nós vemos lá em Jeremias 17:7 que está escrito: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Até aí. A maior parte da nossa ansiedade, da nossa luta e da nossa frustração vem de depositarmos a nossa confiança no lugar errado. Em Filipenses 3, versículo 3, Paulo diz que não devemos confiar de forma alguma na carne. Isso significa que não devemos confiar em nós mesmos, nem nos nossos amigos e familiares. Não estou dizendo que não podemos confiar em ninguém, mas se dermos aos outros ou a nós mesmos a confiança que pertence somente a Deus, não teremos vitória. Deus não permitirá que tenhamos êxito até que a nossa confiança esteja no lugar certo, ou melhor, na pessoa certa. Deus está disposto a nos dar a vitória, mas ele precisa receber a glória, que é o crédito que lhe é devido. Precisamos desenvolver a confiança no amor, na bondade e na misericórdia de Deus. Precisamos acreditar que Ele quer que tenhamos êxito. Deus não nos criou para o fracasso. Podemos falhar em algumas coisas, a caminho do sucesso. Mas se confiarmos nele, Ele tomará até os nossos erros e fará com que eles cooperem para o nosso bem. Hebreus 3:6 nos diz que devemos guardar firme até o fim da nossa alegre e exultante confiança e senso de triunfo na nossa esperança em Cristo. É importante entender que um erro não é o fim de tudo, se guardarmos firmes a nossa confiança. Todos nós temos um destino. O fato de estarmos destinados a fazer algo não significa que isso acontecerá automaticamente. A confiança nada mais é do que fé em Deus. Precisamos aprender a confiar constantemente e não ocasionalmente. Romanos 1:17 nos diz basicamente que podemos avançar de fé em fé. Mas quando perdemos a confiança, deixamos uma porta aberta para o diabo. Precisamos ter senso de triunfo. Em Romanos 8:37, Paulo nos garante que através de Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E crer nessa verdade nos dá confiança. Mas às vezes a nossa confiança é abalada quando as provações vêm, principalmente se elas forem prolongadas. Deveríamos ter tanta confiança no amor de Deus por nós que, independentemente do que se levantasse contra nós, saberíamos no nosso interior que somos mais do que vencedores. E se formos realmente confiantes, não teremos necessidade de temer os problemas, os desafios ou os tempos de provação, porque sabemos que eles passarão. Seja confiante no fato de que durante a provação você aprenderá algo que te ajudará no futuro. Sem confiança, somos sufocados a cada adversidade. Satanás lança uma bomba e os nossos sonhos são destruídos. Eventualmente começamos de novo, mas nunca fazemos muito progresso. Começamos e somos derrotados. Começamos e somos derrotados, vez após vez. Mas aqueles que são constantes no que diz a respeito à confiança, aqueles que sabem que são mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, progridem rapidamente. Precisamos dar um passo de fé e decidir ser confiantes em todas as coisas. Deus pode ter de nos corrigir ocasionalmente, mas isso é melhor do que ter medo de correr riscos e nunca fazer nada. As pessoas confiantes terminam o que começam. São pessoas realizadas porque estão tendo êxito em serem elas mesmas. Nesse dia de hoje, Deus está lhe mostrando a importância de ser confiante. Tome a decisão de que duvidar de si mesmo é coisa do passado. Se não acreditarmos em nós mesmos, quem o fará?
Deus acredita em nós e isso é bom também. Do contrário, nunca faríamos progresso algum. Na nossa vida, não podemos esperar que outra pessoa venha e nos encoraje a sermos tudo o que podemos ser. Podemos ser abençoados o bastante para ter esse tipo de apoio, mas podemos não tê-lo. Quando Davi e seus homens estavam em uma situação aparentemente desesperadora, pela qual os homens ocupavam, Davi se reanimou e se fortaleceu no Senhor. Mais tarde, aquela situação sofreu uma reviravolta total. Em uma ocasião anterior, quando Davi era apenas um menino, todos que o cercavam o desencorajaram, dizendo que ele não era capaz de lutar contra Golias. Disseram que ele era jovem e inexperiente demais, que ele não tinha a armadura correta ou as armas corretas, que o gigante era grande demais e poderoso demais e daí por diante. Davi, porém, confiava em Deus. Na verdade, todas as coisas que as pessoas disseram eram verdade. Davi era jovem, inexperiente, não tinha armadura ou armas naturais, e Golias era definitivamente maior e mais poderoso do que ele. Mas Davi conhecia o seu Deus e tinha confiança nele. Ele acreditava que Deus seria forte na sua fraqueza e lhe daria a vitória. Ele saiu para lutar em nome do Senhor, com o coração cheio de confiança, e se tornou um matador de gigantes, que com o seu coração cheio, foi ainda coroado rei. Davi não tinha ninguém para acreditar nele, então ele acreditou em si mesmo, e ele acreditou na capacitação divina que havia dentro dele. Duvidar de si mesmo é um tormento absoluto. Talvez você pode estar pensando que gostaria de ter confiança, mas a confiança é algo que decidimos ter. Primeiro, aprendemos sobre Deus, sobre o seu amor, os seus caminhos e a sua palavra. E depois, finalmente, precisamos decidir se cremos ou não. Se realmente cremos, então temos confiança. E se não cremos, vivemos com dúvidas acerca de tudo. Duvidar de nós mesmos nos torna pessoas de mente vacilante. E Tiago 1,18 nos ensina que o homem de mente vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Ele realmente não pode avançar, até que decida crer em Deus e em si mesmo. E por isso eu te encorajo hoje a dar um grande passo de fé e parar de duvidar de si mesmo. Assim como todo mundo, você cometerá erros, mas Deus permitirá que você aprenda com eles e fará com que eles cooperem para o seu bem. Se você decidir não ser derrotado por cada erro que cometer. Quando a dúvida começar a atormentar a sua mente, comece a declarar a palavra de Deus com a sua boca e você vencerá a batalha. Quando somos confiantes e estamos livres dos medos que nos atormentam, podemos desenvolver o nosso potencial e ter êxito em tudo o que Deus pretende que sejamos. Mas não podemos desenvolver o nosso potencial se tememos o fracasso. Ficaremos com tanto medo de falhar ou de cometer erros que isso nos impedirá de avançar. Quando somos inseguros, frequentemente ficamos com o que é seguro e familiar, em vez de nos arriscarmos a avançar e fracassar. A insegurança, a falta de confiança em si mesmo e o medo podem nos impedir de atingir o nosso potencial pleno, por completo. Mas se a nossa confiança está em Jesus Cristo e não em nós mesmos, somos livres para desenvolver o nosso potencial, porque estamos livres do medo do fracasso. Como cristãos, o nosso trabalho número 1 é o desenvolvimento do nosso potencial pessoal. Onde há potencial, todos os requisitos necessários para o sucesso estão presentes, mas eles ainda não foram colocados em ação. Ainda é necessário algo que os impulsione, os mova e motive. Por exemplo, para desenvolver um projeto habitacional, o engenheiro faz uso de plantas de projeção,
mas elas são apenas esboços guardados em seu escritório, até que se concretizem na forma de casas. O que existe no espaço que separa o potencial da sua concretização? Creio que são 3 coisas: tempo, determinação e trabalho árduo. É triste perceber a quantidade de potencial mal aproveitado e desperdiçado existente no mundo. Deus colocou uma parte de si mesmo em cada um de nós. Fomos criados à sua imagem e ele é cheio de potencial. Com Deus, nada é impossível. Todos temos potencial e muitos de nós querem ver a sua concretização, mas frequentemente não estamos dispostos a esperar, a ser determinados e a trabalhar duro para desenvolvê-lo. Temos muita vontade, mas pouca força de vontade. O desenvolvimento e a manifestação do potencial requerem uma fé firme e não mero pensamento positivo. Sonhos e visões se desenvolvem de uma maneira semelhante ao modo como um bebê se desenvolve no ventre da sua mãe. Certas coisas precisam ser feitas de determinado jeito, ou a mulher grávida nunca dará à luz um bebê saudável. Ela precisa esperar que a gestação chegue a termo, pois um nascimento prematuro produzirá um bebê doente. Ela também deve estar plenamente determinada e disposta a trabalhar duro para dar à luz aquele ser que está dentro dela. Espero que você tenha um sonho ou uma visão em seu coração, envolvendo algo maior do que você tem agora. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo o que podemos esperar, pedir ou pensar. Se não estamos pensando, esperando ou pedindo nada, estamos enganando a nós mesmos. Precisamos pensar em grandes coisas, esperar grandes coisas e pedir grandes coisas. Os sonhos para o futuro são possibilidades, mas não ocorrerão de forma definitiva se não fizermos a nossa parte. Quando vemos um atleta de 20 anos que é medalhista de ouro nas Olimpíadas, sabemos que ele passou muitos anos praticando, enquanto os outros estavam brincando. Ele pode não ter se divertido com seus amigos, mas desenvolveu seu potencial. Agora, ele tem algo que lhe dará alegria pelo resto da vida. Muitas pessoas usam o método do jeitinho para tudo. Elas só querem o que faz com que se sintam bem no agora. Elas não estão dispostas a investir no futuro. Não entre na corrida apenas para se divertir. Corra para vencer. Em Isaías 40:31, o profeta nos diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Com isso, vemos que somos fortalecidos à medida que nos achegamos a Deus para pedir o que nos falta. E se você quer desenvolver o seu potencial e ter sucesso em ser tudo o que pode ser, mantenha os seus olhos no prêmio e siga em frente. Nem tudo será fácil, mas valerá a pena. A maioria daqueles que culpam a tudo e a todos pelos seus fracassos tinha potencial dentro de si, mas ou não souberam como desenvolvê-lo ou não estavam dispostos a atender às exigências envolvidas neste processo. Quando as coisas não dão certo em nossa vida, não é culpa de Deus. Ele tem um grande plano para cada um de nós. Não devemos culpar as circunstâncias, porque elas podem ser superadas com fé e determinação. Não são as outras pessoas que são o problema, porque Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Embora as pessoas se levantem contra nós e Satanás realmente as use para nos impedir e nos atormentar, elas não podem prevalecer. Se Deus está do nosso lado, simplesmente não importa quem se levante contra nós. Eles não são mais poderosos do que Deus. A verdade é que quando as coisas dão errado e temos a sensação de que estamos sentados na beira da estrada,
apenas vendo a vida passar, enquanto todos os demais estão tendo sucesso, é porque não obedecemos a Deus, não avançamos e não nos dispomos a dar passos gigantescos de fé. Não estávamos dispostos a parecer tolos, a ser julgados e criticados, a deixar que riam de nós e ser rejeitados e rotulados como radicais, que precisam se acalmar e simplesmente ir com a maré. O mundo quer que nos conformemos, mas o Senhor quer que nos transformemos, se fizermos as coisas do jeito dele. Ele nos tomará e nos transformará em algo maior do que tudo aquilo que já sonhamos, se nos recusarmos a desistir e simplesmente continuarmos correndo a corrida que nos é proposta. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia de hoje, nós vamos colocar em prática esse ensinamento. Vamos, a cada momento, confiar mais e mais no Senhor. Não vamos olhar para nós mesmos, nem para os outros, mas vamos depositar a nossa confiança na pessoa certa, no Senhor. E por isso, nesse momento, também, antes de tudo, eu quero te louvar, te agradecer, porque sabemos que sem o Senhor, nada, absolutamente nada, podemos fazer. Mas contigo, nós somos mais do que vencedores. Eu quero te pedir em favor daqueles que são doentes. Entre com a providência, com a cura divina. Visita esse organismo que tem algum tipo de enfermidade e restaura a saúde, porque é a tua palavra que nos garante que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Visita aqueles que são desempregados, envia a provisão, tudo que essa pessoa necessita, em nome de Jesus. E também visita esse lar, essa casa, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. E entrega essa pessoa neste lar a união, a harmonia e a paz que excede todo entendimento. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço, porque é a tua palavra que nos garante que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. E eu, pelos olhos da fé, também recebo a minha bênção, a minha vitória e o meu milagre em nome de Jesus. Amém? E que você também faça o mesmo, em nome de Jesus. E antes de concluir este vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e cujo símbolo é uma semente. E você sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus, a palavra que pode transformar a sua vida, mudar a sua história, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.